Boa tarde, gente. De volta com o nosso X da Questão nessa semana de dicas. E eu estou aqui com a professora Betânia Ferreira. Deu até uma saudade, professora Betânia, da sala de aula, nessa estrutura fantástica do Colégio Cognitivo. E a gente tem que continuar o nosso bate-papo, né? Por mim, eu assisti essa aula durante o ano inteiro. Então, professora, a gente vai falar agora sobre literatura, os gêneros literários, sociais. A senhora pode dar de dica pra gente aí, para os alunos que estão em casa curtindo o X da Questão. Podemos sim falar sobre literatura e é importante chamar a atenção para um detalhe. Gente, literatura é um campo experimental da linguagem, que linguagem é toda e qualquer forma de comunicação entre os seres humanos, qualquer forma de manifestação do pensamento. E em literatura existe uma liberdade bem maior em fazer uso dessa linguagem. Os autores ficam muito à vontade para experimentar. E dentre os vários gêneros sociais, nós encontramos alguns que são bem usados em literatura, como por exemplo, a crônica, o conto, o romance. Trabalhamos também com a questão do processo narrativo, o processo descritivo. É muito interessante contar histórias, é muito interessante valorizar nesses gêneros textuais, a partir da literatura, o que acontece na vida, no mundo, no dia a dia das pessoas. Professora, com relação ao Enem, o que é que eles abordam mais na questão do gênero literário? Pessoal, os gêneros literários dentro da literatura propriamente podem ser explorados quer através do autor, né? Por exemplo, eu vou encontrar os autores conforme a cronologia das escolas literárias. Então eu tenho, por exemplo, a base colonial, né, que vem, por exemplo, da literatura de informação, né, com os jesuítas, que vai passar para o barroco no Brasil. Depois vem para o arcadismo, o neoclassicismo, dá uma pausazinha aí para entrar na literatura propriamente brasileira. O que é que o Enem explora? Um pouco mais da literatura propriamente brasileira. Então eu tenho o romantismo com José de Alencar, com os poetas como Castro Alves e o Gonçalves Dias. Eu passo para o realismo, trabalhando o naturalismo e o parnasianismo, que são pontos fortes. E vou passando adiante com o simbolismo e o modernismo, que é sério. Tanto o modernismo na sua fase inicial, desde a Semana de Arte Moderna de 1922, até a fase contemporânea, com grandes nomes que fazem inclusive parte do nosso dia a dia. E no próximo bloco a gente volta com mais dicas, dessa vez de redação. A professora Betânia Ferreira está aqui para desvendar todos esses mistérios que fica ali, ó, deixando o estudante, o fera, de cabeça inchada. A gente volta já já. Around here, baby.